tarde a todos. Iniciaremos as palestras do segundo bloco do nosso primeiro dia, intitulado Animais Silvestres. Neste período, as palestras serão com Wagner Rodrigo de Barros Pessoa, ministrando a palestra sobre nutrição de animais silvestres, manejo alimentar visando bem-estar animal. E seguido da palestra da Cláudia Cristina da Costa Ladeira, falando sobre Tinder Animal. Deu match? Lembramos que próximo ao final de cada palestra, será disponibilizado no chat do YouTube um link para confirmação de presença dos participantes, para validar a participação e garantir a emissão do certificado, visto que é necessário no mínimo 75% de presença. Esse link ficará disponível para preenchimento por 15 minutos. Neste momento, daremos início à palestra de Nutrição de Animais Silvestres, Manejo Alimentar visando o Bem-Estar Animal, com Wagner Rodrigo Pessoa. Wagner Rodrigo Pessoa, formado em zootecnia pela UFPE, com passagens pelo Instituto Butantan e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Membro da Comissão de Animais Silvestres do CRMV Pernambuco, responsável pelo setor de nutrição do Zoológico do Parque Estadual de Dois Irmãos e sócio fundador da empresa Silvestre Animal. Seja bem-vindo. Passa a palavra ao nosso palestrante. Olá, boa tarde, tudo bom? Tá me ouvindo ou não? Pronto. A ideia aqui, eu agradeço primeiro o convite, né? A ideia aqui é a gente falar um pouco mais sobre o manejo alimentar de animais zoológicos, sobre cuidados humanos de maneira geral, tá? Eu peço desculpas porque pode ser que vocês ouçam um barulhinho aí, e isso é porque a gente está em obras aqui na empresa. E a ideia é, se vocês não estiverem ouvindo de alguma coisa, só falar, que eu tento falar um pouco mais alto, tá? A ideia é falar um pouco sobre o dia a dia, né, do manejo de animais silvestres, do manejo de animais sob cuidados humanos, voltado principalmente para a área de alimentação. Né? Então, vamos embora. Não dá para falar de bem-estar animal sem falar sobre os 5 domínios do bem-estar animal, né? Que aí a gente tem a questão de dor, injúrias, doenças, desconforto, comportamento natural, comportamento normal, que interfere basicamente muito diretamente com a alimentação, ou seja, se você não dá uma alimentação de modo que o animal expresse o comportamento natural dele se alimentando de alguma forma, então, será que você está trabalhando para promover questões voltadas ao bem-estar animal? Quando a gente trata primariamente de bem-estar animal, a gente tem que lembrar que nós não somos responsáveis por prover o bem-estar, né? Você chegar assim, não, eu vou prover o bem-estar e a partir de agora o meu animal entrou em bem-estar. Não, não é bem assim. A gente dá subsídios, né? A gente dá ferramentas para o próprio animal ele entrar em bem-estar. Né? Isso, as condições que vai dar somos nós, mas se o animal vai conseguir transformar essas condições e chegar àquele estado que nós desejamos, aí já demora um pouco mais. Né? Tem muita questão de estresse, de medo, né? A lida de como você trata os animais no dia a dia, isso interfere diretamente com a promoção, com as questões voltadas por bem-estar. Então, se o animal que você trabalha tem medo de você, do modo como você age, como você entra no recinto, como você lida, então é um animal que toda vez que te vê vai ficar estressado, vai ter sempre uma resposta antagônica àquilo que você está fazendo, então vai ter picos de estresse, pode ter estresse continuado, então a gente tem que prestar atenção com relação ao manejo, mas esse não é o foco da nossa conversa aqui, o principal foco da nossa conversa aqui é trabalhar primariamente, né, com a questão da fome e sede, né? A gente trabalhar as melhores formas de manter o bem-estar animal através da alimentação. Uma das principais questões que devem ser observadas quando a gente pensa com relação à questão de alimentação, só um minuto. Então, vamos lá. Desculpa a interrupção. A questão principal é quais os horários adequados para poder fornecer a alimentação do animal. Né? Parece uma questão básica, mas a gente precisa estar atento, principalmente, a esse ponto. Então, a gente precisa entender que tem animais que se alimentam no dia, tem animais que se alimentam de noite, tem animais que se alimentam no entardecer ou no anoitecer. O que é que isso vai influenciar no modo de fornecer alimentação, né?
Primariamente, a gente vai fornecer alimentação onde os animais têm um pico de atividade, ou seja, o animal noturno vai ter o pico de atividade à noite, o animal diurno, o pico de atividade de dia, e o crepuscular ele vai ter o pico de atividade dele no amanhecer e no entardecer. E o que isso influencia diretamente na promoção do bem-estar animal? Influencia que, se você fornecer alimentação à noite para um animal diurno, dificilmente ele vai chegar naquela alimentação, ou talvez até coma no amanhecer, né? Mas quando ele chegar a consumir aquele alimento, quanto tempo aquele alimento vai ficar exposto, né? Será que já não oxidou? Será que já não estragou? As condições que aquele alimento vão estar, né? O mesmo acontece com um animal noturno, né? Então pode ser que eles se adaptem, pode ser que eles não se adaptem. Então mudar o período do animal é interessante, não é? Então tem essas coisas que é preciso a gente ter em mente como corrigir, como fazer com que o animal tenha o máximo do comportamento natural dele, que ele teria em vida livre, sob os nossos cuidados. Primariamente, é primordial que a gente entenda que existe uma estreita relação entre o trato gastrointestinal e a utilização de alimentos por parte do animal. Né? Por quê? Porque dependendo da conformação do trato gastrointestinal de cada animal, é que vai dizer qual tipo de alimento e como ele vai aproveitar aqueles alimentos que a gente vai fornecer para ele. Isso é essencial para eu poder compor a minha dieta. Ou seja, se eu tenho um animal, por exemplo, um animal herbívoro, com um trato gastrointestinal muito grande, eu sei que o animal ele consegue digerir alimentos com baixos nutrientes, né, com difícil digestão, porque o alimento vai passar mais tempo dentro do organismo. Enquanto que animais que têm um trato gastrointestinal muito curto, a gente sabe que tem que dar alimentos de alta digestibilidade, porque o tempo que ele tem para aproveitar aqueles nutrientes é muito curto. Tá? Então, o conhecimento da fisiologia digestiva é o passo principal, o primeiro passo para o estudo da nutrição de animais. Isso falando para todos os animais, né? E aí, com relação aos componentes da dieta, a primeira coisa que a gente sempre foca, e é o ponto central que eu gosto sempre, por isso que eu gosto dessa imagem, é água, né? É um dos pontos mais negligenciados na alimentação e na nutrição animal, porque é muito simples. É muito simples. Todo animal bebe água, sim, mas às vezes a gente negligencia. Será que a gente troca a água constantemente? Será que a gente tem água de boa qualidade? Será que a gente tem água corrente? É o ingrediente mais barato das dietas, né, e o mais negligenciado. Então, a gente precisa ficar atento primariamente a esse ponto. Então, muito mais importante do que um animal que está em estado de emergência, por exemplo, muito mais importante do que fornecer logo a alimentação para ele, é fornecer água, né, hidratar, e verificar se o animal está hidratado. Então, é aquela questão, o animal ele consegue viver muito mais tempo sem comida do que sem água. Então, água deve ser o ponto principal de qualquer manejo alimentar para qualquer espécie animal. E aí a gente foca nos principais problemas de alimentação, né, que a gente tem. E qualidade dos produtos oferecidos, manuseio durante o preparo, adaptação do animal à dieta, determinação da quantidade de alimento a ser fornecido da dieta animal. O que isso quer dizer? Então, muita gente ainda questiona sobre a qualidade dos produtos oferecidos. Então, um produto de boa qualidade, você vai fornecer não necessariamente uma dieta de boa qualidade, mas para você ter uma dieta de boa qualidade, é primordial que você tenha produtos de boa qualidade. Então, muita gente ainda trabalha com subprodutos, muita gente ainda trabalha com produtos de descarte, e é isso que está diretamente ligado com uma dieta de boa qualidade, né? Um alimento de boa qualidade, um alimento que não seja um subproduto de baixa qualidade, que não seja um descarte, que não seja um resto. Né? Isso vai estar ligado lá na frente com a questão não só do bem-estar, mas principalmente com a sanidade do animal. Vai ser um animal que vai adoecer menos, que vai ter um sistema imune muito mais robusto e vai suportar muito mais as adversidades. Né? O manuseio da alimentação durante o preparo, né? Eu vou falar um pouco mais na frente, e a adaptação do animal à dieta também. Então, como você vai fazer a transição da dieta do animal? Se você chegou, você não sabe qual é a dieta do animal, o que é que ele comia, então como você vai fazer essa transição? Você pegou um animal que tem uma dieta que não é tão legal, por exemplo, papagaios comendo semente de girassol, que é o clássico, né? Todo mundo bate sempre na mesma tecla. Então, como fazer essa transição de forma correta, né? Como adaptar o animal a uma dieta nova? E o primordial que muita gente questiona é quanto que meu animal deve comer por dia, né? Qual a quantidade de alimento? Como eu devo calcular isso? E a gente vai falar um pouco mais na frente. Tá? Então, quando a gente fala de qualidade de alimentos, aí eu tenho a opção de carnes e vegetais aí,
de boa e de má qualidade. E por incrível que pareça, já chegou para mim, todas as opções que vocês estão vendo aí, eu já recebi. Então, eu já recebi carne podre, literalmente podre, verde, estragada. E aí, o que é que a gente faz? A gente manda voltar, porque aí o fornecedor ele tem um prejuízo, né, no frete, e isso impede que da próxima vez ele vai pensar duas vezes em não mandar o produto estragado. Com frutas e verduras da mesma forma. Então, é preciso, na hora do recebimento dos produtos, a gente estar atento à qualidade do produto que a gente está trabalhando, né? Se aquele produto vai ser consumido no dia ou se vai demorar mais tempo. Então, o quanto precisa amadurecer durante esse mais tempo, né? Quanto ele vai durar, tem refrigeração, não tem refrigeração. Então, é importante que a gente tenha isso em mente na hora de adquirir os ingredientes que a gente vai utilizar na dieta dos animais. Na hora de preparar o alimento é fundamental. Eu gosto de usar uma relação que eu acho interessante. Se você entra no recinto do animal e você está com os pés contaminados e você faz um certo trajeto dentro do recinto, é possível que o animal entre ou não em contato com aquele trajeto que você fez e se contamine. Se você contamina a alimentação, o animal não tem escolha, ele vai entrar em contato com o alimento contaminado. Por quê? Porque é a única fonte de alimento que ele tem ali. Então, o risco e a probabilidade de quando o animal se contaminar com um produto que veio oriundo do preparo da alimentação é muito maior do que com alguém que entrou no recinto e tinha algum nível de contaminação, numa roupa, numa bota, nas mãos, etc. Então, é fundamental que a gente garanta a qualidade do alimento e é fundamental que a gente garanta que o manuseio dos alimentos seja de forma adequada para que evite o contágio, né, a contaminação desses alimentos. Então, o local da área de trabalho é fundamental. A gente tem dois exemplos aí, né? Um, a gente tem animais, rachaduras, infiltração, lixo aberto, utensílios sujos, e no outro a gente tem tudo organizado, sem animais, o lixo limpo, toda a área organizada e limpa. Então, essa segunda opção aí é primordial e a gente precisa entender isso, porque isso ajuda a minimizar o risco de contaminação na hora do preparo da alimentação. Tá? Muita gente questiona sobre o custo de se manter uma cozinha organizada, e aí eu mostro essa imagem, que é o zoológico no interior do Ceará, né, de São Francisco do Canindé, e aí é uma cozinha muito pequena e muito organizada, então tinha tela nas janelas, né, os horários, só as pessoas, só os funcionários poderiam adentrar na cozinha, então os ingredientes separados, ou seja, meia parede de cerâmica. Quando se observa, não vê-se que não se precisa de um custo altíssimo de uma cozinha de primeiro mundo para poder manter uma cozinha que se mantenha o mínimo, né, da qualidade ali de segurança alimentar durante o preparo. A exemplo aí, a gente tem a cozinha do Zoológico dos Irmãos, né, que é a cozinha que eu trabalho, e a gente tem a área de preparo, tem as tabelas, tem o horário da preparação, os ingredientes separados quando estão no uso, tem o depósito de ração seca, então, que é separado. Então, isso é fundamental. Tá? Dessa forma, a gente ainda tem muito que melhorar ainda, com certeza. Tem alguns itens que a gente precisa trocar e algumas sistemáticas que precisam ser modificadas, mas a gente vai caminhando. Enquanto a gente vai identificando o erro, a gente vai buscando as melhoras. E é isso que é importante. É importante que a gente identifique quais são os alimentos que são aceitos e preferidos pelos animais, porque quando a gente tem um alimento preferido, a gente pode usar como moeda de troca e a gente pode usar ele como favorizante dos demais ingredientes. Imagina que você tem uma arara que ela adora banana, mas não consome outros ingredientes. Então você pode pegar uma banana, amassar, espalhar ou misturar com os outros ingredientes, e isso vai aumentar a probabilidade da aceitação do animal por parte dos outros ingredientes. Então, quando você identifica o ingrediente que é o preferido, fica muito mais fácil de se trabalhar a introdução de novos alimentos. E aí pode ser moeda de troca também. Você precisa dar um medicamento, você precisa fazer um treinamento, um condicionamento, então você separa esse alimento que o animal prefere e dá em forma de troca no horário do treinamento ou do condicionamento, e isso é fundamental, a gente ter o conhecimento do que o animal gosta, né, e como manejar esses ingredientes na dieta e durante o preparo. Uma outra condição muitíssimo importante para a gente identificar como vai a dieta da gente, né, e como eu preparar a dieta, qual o volume de alimento que eu tenho que dar para o meu animal, é fazer uma avaliação do score corporal. O que é o score corporal?
é a avaliação das reservas de gordura do animal, né? E aí tem alguns pontos críticos que a gente utiliza, por exemplo, inserção de cauda, garupa, costelas, cernelha, a região do pescoço. Isso para mamíferos, para aves a gente utiliza sempre a questão da quilha, do osso externo ali, né? Para répteis é mais específico, mas aí a gente consegue fazer a identificação. E aí muita gente me pergunta, mas Rodrigo, e por que não utilizar o peso do animal? O peso é sempre a referência do indivíduo, não da espécie. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, um papagaio, ele pode estar obeso com 450 gramas, mas a gente tem um papagaio magro com 500 gramas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que aquele indivíduo magro com 500 gramas, ele é muito maior, assim como em humanos. Se você pegar uma pessoa que tem 1,90 m e tem 60 quilos, é super magro. Enquanto você pegar uma pessoa que tem 1,50 m e tem 60 quilos, ele já está com um pouco de sobrepeso. Então, isso é importante a gente identificar, que mesmo nas espécies, né, das mesmas espécies, a gente tem indivíduos que são maior ou menor, e a gente não pode usar uma base de referência de peso. Então, eu faço uma avaliação do score corporal. Quando eu identifico que o animal está no score 3, que é o score ideal para ele, aí eu peso e a partir daquele momento eu tenho uma score, né? Na verdade, eu tenho uma referência de peso para aquele indivíduo. E aí a gente tem as mais diversas situações de animais com sobrepeso, né? A gente tem aí esse papagaio, tem um lobo marinho, tem tatus, orangotango. E por incrível que pareça, isso é muito mais comum do que se imagina em animais sob cuidados humanos, né? Porque as pessoas tendem a preferir os animais com sobrepeso do que animais magros, né? Quando na verdade o sobrepeso ele causa muito mais mal do que a magreza. Para evitar esse tipo de coisa, é muito importante a gente fazer o acompanhamento, né? Acompanhamento da biometria, ou seja, taxa de crescimento, como esses jacarés aí estão nasceram, então a gente vai ver o quanto que o animal está crescendo, pesa periodicamente, vai avaliando, vê o consumo, e a partir daí a gente tem uma taxa de crescimento fixa e a gente consegue ajustar o manejo alimentar da melhor forma para que o animal não cresça muito rápido, mas também não cresça devagar demais, e vai avaliando para ver possíveis problemas de ordem alimentar. Então, se o animal está crescendo muito rápido ou se o animal está apresentando alguma deficiência, a gente consegue ainda em tempo de corrigir se a gente faz esse acompanhamento. Tem animais em vida livre que a gente, geralmente os animais em vida livre, a gente consegue observar que são os animais mais esguios, né? Eles estão do ideal um pouco para magro, eles são animais que estão sempre em atividade, a necessidade energética deles é muito maior, né? Mas também depende muito da condição que o animal se encontra. Então, por exemplo, do urso polar, aí trocando o pelo, é muito provável que tenha saído de uma hibernação, por isso que ele teve uma perda acentuada de peso, então isso estaria dentro da normalidade para a espécie. Mas avaliando ainda a questão de obesidade, reajuste de peso para animais sob cuidados humanos, tem esse gato Maurício, que é uma fêmea, que em 2011 ela estava super obesa, né? E aí depois a gente começou a fazer um trabalho de reeducação alimentar associado a atividades dentro do recinto, e a gente conseguiu fazer com que o animal chegasse no score ideal. E aí vocês conseguem nessa foto observar a musculatura do animal, a gente não tem mais reserva na região de abdômen, região de pescoço, aí garupa, inserção de cauda está seco, então é um animal que não tem um sobrepeso aparente, que é um animal relativamente saudável com relação ao score corporal. Então essa termina virando referência. A partir desse momento a gente pesa o animal e tem uma referência de peso para poder trabalhar a alimentação deles. Né? Mais uma vez aí a gente tem um leão em 2011 com sobrepeso, ainda com sobrepeso em 2019, mas já com a queda de peso acentuada aí. São difíceis de perder peso e às vezes quando e é sobre reverter isso. Uma coisa importante é que a gente não pode fazer a redução de peso drasticamente, tá? Senão os animais terminam sentindo demais. Então a gente tem que fazer paulatinamente, em torno de 10% do peso dele por vez. E aí, como a gente ajusta a quantidade de alimento a ser fornecido, né? A gente consegue calcular a necessidade energética do animal baseado na necessidade energética, na necessidade metabólica basal. E aí a gente tem a classificação. O que é necessidade metabólica basal? É o quanto que o animal precisa de energia para se manter em repouso. Tá? Então a gente calcula a taxa metabólica basal a partir
dessa tabela aí de referência, que são denominados grupos de energia de Hemsworth. A gente tem passeriformes, não passeriformes, mamíferos placentários, marsupiais, répteis, né? E aí tem uma constante para cada grupo e o peso vivo é elevado a uma outra constante, né? A depender da temperatura. Os répteis é que vão variar bastante com relação a isso. Mas fazendo um exemplo, por exemplo, uma cutia ou uma paca, vamos pegar uma cutia de 1 quilo, é um mamífero placentário. Então, quanto de energia ela precisaria para se manter em repouso? Então, eu pego 1 quilo elevado a 0,75 dá 1, né? Multiplicado por 70 seriam 70. Então, a minha cutia precisa de 70 calorias por dia para se manter com 1 quilo. Então, eu fazendo esse cálculo, eu tenho uma referência da necessidade energética para um período de 24 horas. O mesmo eu consigo fazer para todas as classes. Lembrando que esse cálculo é para necessidade basal, é para um animal em repouso. Mas se for um animal em manutenção, né, que para manter as atividades normais, sem nada extravagante, sem repousar demais. Então, como é que é isso? Geralmente a gente pega esse cálculo aí e multiplica por 2. Ou seja, a minha cutia precisaria de 70 calorias para manter a necessidade basal em repouso. Para a atividade normal de manutenção, ela precisaria cerca de 140. Mas e se for um animal em reprodução, né? Se for um animal lactante? Para o período de reprodução, seria de 4 a 6 vezes esse valor, ou seja, 70 vezes 4 a 6 vai depender do animal. E se for um animal em crescimento, varia também de 3 a 5 vezes. Então, essa questão do animal em crescimento ou em reprodução é muito relativo, vai depender do nível de atividade e da demanda energética, da idade, do sexo, tudo isso vai influenciar. Mas a gente já tem uma base para poder ter uma referência e como calcular a quantidade de energia necessária para os animais que a gente está trabalhando, né? Uma questão muito importante que eu vejo ainda aí muitas pessoas confusas é com relação a alimentar ou nutrir. O que é alimentar? Alimentar é o ato de fornecer comida, né? Eu dar qualquer tipo de comida, independente se vai ser boa ou ruim, isso é alimentar, isso é fornecer o alimento. Mas e nutrir? O que é nutrir? Nutrir é fornecer todos os nutrientes necessários para a manutenção da saúde dos animais. Isso é o meu objetivo, isso é o nosso objetivo quando mantemos animais sob os nossos cuidados, né? Manter a boa saúde do animal. Então, para isso, a gente tem que manter a nutrição adequada, fornecer todos os nutrientes que os animais precisam para se manter saudável. E quais são os critérios que me auxiliam na formulação de dietas, né? Primeiro, eu falei lá na frente, a anatomia do trato gastrointestinal, né? Então, a gente precisa identificar como é, baseado em referências bibliográficas ou em necrópsias. Eu acompanhava muito necrópsias no início da carreira, então todo bicho que morria chegava junto, acompanhava, observava, via como é que estava a situação, e aí via o trato gastrointestinal, como é que funcionava. Então isso dá muitos parâmetros para a gente saber como o alimento funciona lá dentro, né? Então é fundamental a gente entender para saber qual tipo de alimento que a gente vai fornecer. Segundo, ecologia da alimentação. O que isso quer dizer? É como o animal se alimenta. Você não vai pegar a melhor ração do mundo que você tem, por exemplo, para peixe e vai botar fora d'água. O bicho não vai conseguir consumir. Por quê? Porque ele não está fora d'água. O peixe vive dentro d'água. Então, como é que o animal se alimenta? Ainda assim, peixes a gente precisa identificar. Olhando a boca do peixe, por exemplo, a gente vê que uns têm a boca voltada para cima, né? Ou seja, são comedores de superfície. Outros têm a boca voltada para baixo, ou seja, são aqueles animais que se alimentam de detritos no fundo, né? E os outros têm a boca voltada para frente. Então, são o meio termo. Ele trabalha, consegue consumir em cima, consegue consumir embaixo. Então, eles são mais ecléticos com relação à escolha da alimentação. Mas isso é só para peixe? A gente precisa avaliar. Por que a girafa tem um pescoço grande? Eu vou fornecer a alimentação da girafa no chão? Hipopótamo, eu vou fornecer a alimentação do hipopótamo no alto? Não. Qual é a ecologia de alimentação deles? São animais que se alimentam de cabeça baixa, então tem que fornecer a alimentação no chão. Então, tudo isso é importante para a gente identificar como a gente vai fornecer o alimento para aquele animal, para que ele consuma o alimento. Não adianta eu pegar, me desdobrar, passar noites em claro, formulando uma dieta, e de repente eu pego para uma girafa e vou fornecer alimentação no chão. Pode ser que o animal consuma, mas ele vai ter uma dificuldade tão grande de consumir
que aquela alimentação termine não sendo adequada para ela. Então, passei aqui, mas não é para passar. Conteúdo nutricional dos alimentos. O que é isso? São os nutrientes que compõem cada ingrediente que você vai utilizar na dieta. Isso é muito importante, porque muita gente questiona sobre vitamina C, eu não posso dar alimentos cítricos. Por quê? Para tucano, por exemplo. Eu gosto de dar essa referência. Porque a vitamina C ela vai auxiliar na absorção de ferro e tucano não pode absorver ferro em grandes quantidades. E se eu limitar o valor de ferro, a quantidade de ferro, baseado nas referências, eu sei, são 60 miligramas por quilo de dieta. Então, se eu limitar isso, a vitamina C não vai ser um fator limitante. Eu posso dar, porque mesmo que ele absorva todo o ferro, ainda assim vai estar dentro do limite. Então, eu não preciso me prender a frutas cítricas eu não posso utilizar. Eu preciso me prender a limitar o valor do ferro e aí eu abro um leque muito maior de alimentos que eu posso fornecer para o animal. Então, eu preciso entender o que cada alimento vai fornecer para o meu animal, porque quando eu não tiver aquele alimento em questão, eu posso substituir por um que tenha as mesmas propriedades, né? E às vezes muito mais barato. Então, é isso que a gente precisa estar atento. Tá? Requisitos nutricionais. O que é isso? É o que o meu animal precisa e em que fase da vida ele está. Né? Crescimento, manutenção, reprodução. O que é que ele precisa? Onde é que eu vou buscar isso? Então, a gente tem algumas referências para identificar quais os nutrientes que são necessários para determinadas espécies em determinados momentos. E, a partir daí, a gente formula tentando atender a essas necessidades. Ingredientes disponíveis. Eu sempre bato nessa tecla de ingredientes disponíveis. Por quê? Porque muita gente pensa, eu vou comprar um alimento X que eu encontrei no mercado e é muito bom, mas é super caro. E é sazonal, ou seja, nem sempre tem disponível. Isso é fundamental a gente identificar, porque a gente vai trabalhar com um alimento que não está sempre disponível, e quando ele não tiver, eu vou substituir por qual? Então, é interessante que a gente trabalhe sempre com os alimentos que a gente tem disponível, sempre à mão, e é o menor custo. Isso facilita bastante e a gente consegue manter uma proposta de uma dieta regular, sem precisar estar trocando ingredientes e sem precisar estar tendo que reformular dietas, né, na falta de um ingrediente e tendo que readaptar o animal. Um ingrediente novo, porque aquele que você queria não tem, que é um ingrediente difícil de encontrar. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso quando a gente for escolher os ingredientes para as dietas. Fatores zootécnicos. O que é isso? Meu bicho tem uma pata quebrada, tem bico, o bico é grande, o bico é pequeno, está reproduzindo, não está, é idoso, então eu tenho um gato e o gato não tem os dentes, porque perdeu os dentes, eu vou poder fornecer alimentos com ossos. Então, tudo isso vai influenciar de acordo com a condição que o animal está. Eu tenho um papagaio, mas ele está com o bico quebrado, ele não consegue comer. Então, fazer o quê? Fornecer uma papinha? Opa, eu posso pegar o alimento e fornecer em forma de papa, de pasta, né? Eu tenho um animal que tem um crescimento exagerado de bico, precisa desgastar um pouco mais. Então, vou pensar alguns alimentos que sejam mais duros, que auxiliem no desgaste do bico. Então, tudo isso é importante a gente identificar nos indivíduos para ver como é que a gente vai fornecer a melhor alimentação que atenda às necessidades dele, né? E para mim o primordial é o fator econômico, né? Porque não se faz nada sem dinheiro, infelizmente. Então tudo que a gente for pensar no quesito alimentação animal, a gente tem que pensar primeiro no recurso que a gente tem disponível para poder utilizar. E isso é importante, porque se a gente não tiver recurso, a gente termina que não faz nada. Uma outra questão que me fazem bastante é por que eu não pego a alimentação, o que o animal come na natureza, e eu ofereço sob os cuidados humanos. A necessidade energética de um animal de vida livre para um animal sob os cuidados humanos, um animal de cativeiro, é muito diferente, né? As necessidades são muito maiores. Imagina um arara, por exemplo, que passa o dia voando, procurando comida, e isso eu vou explicar por quê. Porque animais em vida livre, eles procuram comida, procuram um parceiro para reproduzir e eles fogem de predadores. Ou seja, eles estão sempre procurando comida, sempre fugindo de predadores. Depois que eles acham um parceiro, fica mais fácil. Mas eles estão sempre procurando alguma coisa. Dentro do cativeiro, o que acontece? O animal tem comida fácil, tem um parceiro fácil e não tem predador. E assim, depois de um determinado momento, ele identifica que não tem mais predador, é que ele relaxa. Então, a taxa de ócio desses animais é muito grande. Eles terminam não tendo muito o que fazer
por mais que tenha enriquecimento ambiental, que tenha um recinto complexo, ainda assim, a atividade que o animal tem no cativeiro não é a mesma que na natureza. O gasto energético é infinitas vezes menor. Então, a gente precisa identificar essas questões e tentar ajustar essa questão do gasto energético para a nossa realidade. É por isso que a gente não consegue replicar a alimentação da natureza no cativeiro. E aí aquela questão, meu animal não quer comer. Como é que eu faço para ele comer? A gente tem algumas estratégias que se utilizam. Eu tinha uma raposa no zoológico, por exemplo, que ela não comia ração de jeito nenhum. Não tinha que fizesse ele comer a ração. Então, foi o que eu fiz? Peguei a ração, comecei a passar a moer com carne moída. Botei no moedor de carne junto com carne moída. E aí, comecei a fazer os bolinhos e fornecer. E o animal começou a consumir tudo. Depois, eu fui diminuindo a proporção de carne e aumentando a proporção de ração até que ficou só a ração. E eu coloquei a carne e a ração. E ele voltou a comer a ração e a carne separadamente, sem fazer distinção. Ou seja, isso foi uma estratégia que eu utilizei e eu terminei fazendo com que o animal se acostumasse com aquele tipo de alimentação. Papagaios, psitacídeos de maneira geral, só comem sementes. Como é que faz essa transição? Papagaios são neofóbicos, né? Psitacídeos são neofóbicos. Então, tudo que você colocar de novo no recinto, ele vai estranhar no primeiro momento. Então, você não pode fazer uma transição brusca. Você tem que colocar e fazer com que o animal se acostume com aquele alimento novo. Quando ele se acostumar, que ele começar a brincar, que fica curioso com aquele alimento, aí você vai diminuindo o antigo gradativamente. No início vai ser bem estressante, no início ele vai terminar não acostumando com a ideia, mas com o tempo ele termina acostumando. E se não acostumar, como é que a gente faz? A mesma estratégia da raposa, como mostra a foto. Vamos pegar os ingredientes, vamos processar, fazer um grande mix, e aí a gente vai fornecendo aos poucos e vendo como o animal se comporta, como ele responde, né? Então, aí a gente tem um exemplo de uma bandeja, essa parte das aves, né, cedida para o estagiário que esteve lá, tirou fotos e aí mandou. E aí, como é fornecido, algumas questões, assim, alguns alimentos processados. Qual a importância de uma dieta adequada? Primeiro, né, esse é o exemplo de um papagaio verdadeiro, né, que tem um excesso de crescimento no bico. Por que esse excesso de crescimento? Muito provavelmente uma dieta rica em sementes, tá? Com excesso de vitamina A na dieta, com deficiência de vitamina A na dieta, perdão. E aí um dos primeiros indícios é justamente isso, crescimento exagerado de bico, de unhas, amarelamento da pena. E aí o que é que a gente faz? A gente readequa a dieta, faz o bico para o animal voltar a consumir o alimento direitinho e aí a gente vai fazendo os ajustes. Uma outra questão também que tem a ver com a dieta, e às vezes a pessoa só com estrutura, a gente tem para aves e rapina. Vocês vão ver, pododermatite ou bombofute, né, que a gente tem aí na pata. E aí teve um caso de um parabútil, né, um parabútil nicintus, que eu prestei consultoria, o animal era crônico. E aí todo mundo suplementa, faz tratamento, limpa, faz botinha, tudo, e nada deu jeito. Eu disse, esse bicho está comendo o quê? E aí, quando eu vi, ele tinha uma alimentação muito pobre em vitamina A. Quando a gente começou a corrigir, suplementar a vitamina A, a gente viu que em 15 dias cicatrizou a doença. Então, nem sempre está relacionado ao ambiente, nem sempre estava relacionado ao puleiro, e sim à alimentação. É importante a gente ter esse discernimento e a gente conseguir identificar essas questões. Então, uma dieta adequada teria evitado que o animal tivesse ficado com um problema nas patas, né? Como a gente deve fornecer alimentação, né? O ideal é que você vá misturado, isso aí é a dieta dos ursos, né, que a gente tem aqui. Então a gente coloca assim, porque isso facilita. Hoje o animal consome tudo, então todos os ingredientes que vão aí. E o tratador, na hora de fornecer, ele consegue espalhar muitos ingredientes. Então a maçã, a goiaba, a melancia, ele consegue espalhar dentro do recinto como forma de promoção do bem-estar, como forma de enriquecimento, né? E o modo como a bandeja é montada ajuda isso para ele. Então, a gente tem diversas maneiras de montar uma bandeja aí. A gente tem para iguana, para coati, para primatas, para raposa. Então, cada um, da melhor forma possível, tem alimento com casca, alimento sem casca, que a gente vai identificando com que os animais mais consomem, né? O modo de fornecer dentro do recinto é importante. O recinto para psitacídeos é importante, onde o animal tem que se apoiar, onde ele consiga pousar para conseguir o alimento, consumir o alimento, né? Enquanto que outros recintos a gente vê
questões completamente inadequadas, né? Excesso de sementes de girassol na dieta e o alimento fornecido no chão, onde o animal fica ele muito mais ele se retraído para consumir o alimento, porque ele não fica confortável naquela posição ali, né? Enriquecimento ambiental, como eu falei, é fundamental. A gente tem alguns exemplos que deve ser utilizado a própria alimentação diária do animal e só mudar a forma de alimentação. A gente tem aí Zoológico de Lisboa, Zoológico de São Paulo, né, Parque das Aves, alguns enriquecimentos aí que são feitos de forma que o animal consiga ter mais tempo para se alimentar, tá? Que ele demore um pouco mais, que ele tenha que batalhar pela alimentação dele, e isso é importante para quebrar o ócio e modificar a rotina do animal no cativeiro, né? Para a saúde mental do animal, isso é fundamental, né? Como é que a gente avalia a dieta que a gente está fornecendo, né? Como eu falei no início, score corporal. Então, se o score do animal, se o animal perdeu peso, ganhou peso, conforme aquilo que a gente queria, ou manteve o peso, então a dieta está ok. A aceitação do alimento, ou seja, se o animal consome, está consumindo a alimentação toda, se está refugando alguns ingredientes, é importante a gente identificar. Então, se ele aceita tudo, perfeito. E o score fecal, né, que são a condição das fezes que o animal está expelindo ali, e é fundamental para ver como está sendo o processamento dos ingredientes que estão indo na dieta. E aí sempre dá um pouquinho mais de trabalho, né? Esse literalmente o trabalho sujo para a gente fazer esse tipo de avaliação. Uma questão básica também que eu gosto muito de falar é sobre a utilização de alimento vivo, né? Muita gente diz que o alimento vivo é para poder melhorar, promover bem-estar animal para predadores, né? E aí é uma questão hoje condenada pela Associação Mundial de Zoológicos e Aquários, pela Associação Brasileira, né, de Zoológicos e Aquários, pela ASAB. Simples, quem curte esportes vai entender aí, já deve ter ouvido falar no termo de fair play. Então, você imagina você ter um coelho, um camundongo, um rato, né, criado num ambiente fechado, nunca viu um outro ambiente, nunca viu um predador, e aí ele é fornecido para um predador num ambiente onde ele não tem chance nenhuma de fuga. Ou seja, 100% de chance de ele morrer e 100% de chance do predador capturar, enquanto que na natureza é 50% de chance para cada um. Então, não existe fair play. E aí muita gente diz, mas isso não vai estimular a caça do predador? Tá, a gente consegue estimular de outras formas, com cheiros, com movimentos, né, com animais taxidermizados, com caixas. Então, existem outras formas. E algumas pesquisas mostram que, por exemplo, serpentes, elas consomem alimentos abatidos em vida livre. Tá, mas a onça precisa caçar. Ele vai ser devolvido para a natureza? Não, não vai. Então, não tem essa necessidade de caçar e a gente consegue estimular o comportamento de caça de outra forma. Para vocês terem uma noção, para estimular o comportamento de caça de um animal, basta fornecer um cheiro. Um cheiro de uma presa já é o suficiente para estimular, para dar todo o display de caça que é aquele que o animal precisa. Ele não precisa necessariamente caçar, tá? Aves de rapina, gatos, de todos os modos, a gente consegue simular a caça sem que propriamente diga que a gente precisa colocar um ser vivo para poder sofrer. E aí a gente precisa se repensar, né? Quem gosta de ver um animal sendo abatido lá, uma coisa é em vida livre, mas eu criar um animal aqui para ele ser abatido e ali morrer com sofrimento, porque uma serpente vai consumir um animal, vai demorar para poder abater 4 ou 5 minutos ali, e esses 5 minutos o animal vai estar em sofrimento. Então seria hipocrisia da nossa parte pensar em bem-estar animal para uns e esquecer outros, né? Então a gente tem que pensar como um todo. E hoje as associações zoológicas e aquários no Brasil e no mundo já têm foco para isso, inclusive proíbem a prática de alimentação animal utilizando cordados, né? Então, quando a gente fala de promoção de bem-estar animal, de alimentação visando o bem-estar animal, é fundamental que a gente identifique e um benefício, né, que a gente ganha com relação a isso é observar animais como essa anacan aí, que a gente tem as penas bem organizadas, com colorido perfeito, sem pena quebrada, sem falhas, com as mucosas todas ok, com o bico no crescimento correto, com as penas, com as unhas no crescimento correto, então sem alteração, sem grandes distúrbios. E isso é que dá a nossa satisfação, né? É ver esse tipo de animal sob os nossos cuidados, indo bem e tendo longevidade maior, principalmente por conta da alimentação e da sanidade e bem-estar que a gente procura promover todos os dias, né? Quem ficou curioso sobre alimentação, eu deixo algumas referências.
aí, né, esse livro do Andrigueto, Nutrição Animal, tem um grupo de trabalho de nutrição animal da ASAB, que é essencial, os NR6, esse site NAG Online, é fantástico, assim, tem muitos artigos, muito material para pesquisa, né? Todos os sites das associações de zoológico no mundo, tem o National Academy Press também, o nap.edu, você consegue encontrar os NR6. Então, fica aí para quem quiser buscar mais informações sobre nutrição animal, tem essas referências que dá para buscar, tem um conteúdo bem bacana. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenham atendido um pouco da expectativa de vocês com essa palestra. Fica aí meu contato, o Instagram, tá, o e-mail. E agora eu fico aberto para perguntas e qualquer coisa eu estou à disposição. E mais uma vez agradeço aí a organização pelo convite. Obrigado. Wagner, muito obrigada pela excelente palestra. Agora eu vou passar a palavra para a Cibele para iniciarmos as perguntas. Oi, Wagner. Tá me escutando? Estou sim. Muito obrigada pela palestra. E então vamos para as perguntas. A primeira é da Jennifer. E ela perguntou: o que levou você a trabalhar com animais silvestres? Qual foi sua principal motivação? Cara, minha mãe não brigar comigo. Eu acho que a principal motivação foi minha mãe não brigar comigo quando eu era pequeno. Por quê? Quando eu era moleque, todo bicho que eu pegava na rua eu levava para casa. E minha mãe dizia, não estando no meio de casa, tudo bem, leva para o seu quarto. Leva para o seu quarto. E aí eu fui, era sapo, era lagartixa, era iguana. E eu achava os bichos legais, né? Eu sempre fui um garoto meio estranho. E aí tinha muito disso e minha mãe sempre apoiou nessas questões, né? Ela não ia lá, mexia, não fazia, mas ela deixava. E eu fui ficando fascinado cada vez mais. Eu nunca tive um cachorro, para você ter uma ideia, nunca tive um cachorro de estimação quando criança. E eu vim ter um gato, acho que depois dos 20 anos foi que eu tive um gato. Mas antes disso, eu sempre tive iguana, teiu, lagartixa. Eu pegava, por exemplo, lagarta em folha e via para poder esperar virar borboleta. Então, eu acho que não saberia fazer outra coisa, né? Eu não saberia trabalhar com outros animais, visto que desde os 10 anos, 8, 10 anos de idade, eu já fazia isso da minha vida. Ai, que legal. E a próxima, então, é da Leandra. Ela perguntou: quando você começou a trabalhar com animais silvestres, qual foi sua maior dificuldade, já que é uma área pouco abordada nos cursos? Olha, a maior dificuldade para mim foi arrumar emprego. mas assim, a minha maior dificuldade na realidade é buscar muitas referências, buscar material para ler, para estudar mesmo. Eu sempre tive dificuldade com relação a isso. Hoje já está muito mais fácil, né? Eu iniciei há 10 anos atrás, e aí, se você for buscar hoje, a gente tem curso, tem pessoas dando palestras, né, na internet. Eu dei umas 40 palestras durante essa quarentena, então o material está muito mais fácil hoje. E eu vim assistir a minha primeira palestra sobre nutrição de animais silvestres, eu já estava trabalhando há 2 anos. Né? Para você ter uma ideia, específico sobre nutrição de animais silvestres, já estava trabalhando há 2 anos quando eu assisti a minha primeira palestra. Então, minha maior dificuldade foi realmente essa, foi buscar conteúdo para poder conseguir estudar. A próxima é da Heloísa Lara, e ela perguntou: grandes felinos, como os gatos domésticos, também ingerem pouca água? Eles são seletivos quanto à qualidade e à forma que a água é disponibilizada? Como influenciar o consumo de água em cativeiro? Olha, é o seguinte, a gente precisa primeiro buscar o porquê que gato consome pouca água, tá? E aí você vê que é um animal de deserto, que a gente trouxe para o ambiente doméstico, que é um animal caçador, ele captura outras presas. A presa ela vai ter na sua composição aí cerca de 60% a 70% de água na composição total. Então, quando você vê isso, gatos eles não consomem pouca água, só que a fonte de água dele é uma fonte diferente daquela que a gente espera. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que estar atento. E aí, grandes felinos têm isso, mas por que a gente tem menos problemas com grandes felinos? Porque dificilmente a gente vai utilizar uma ração seca, porque ração seca é cara pra caramba. Se eu for utilizar ração seca para uma onça, por exemplo, eu vou falir o zoológico. Né? Porque termina sendo muito caro. Eu vou usar quanto? Pegar um saco de ração aí de R$280 e vou usar um saco por semana, ou talvez mais. Então termina sendo muito caro. E por incrível que pareça, a carne é mais barata
do que a ração. E aí a gente utiliza alguns suplementos, né? Então, a gente não tem grandes problemas, porque a dieta de grandes felinos é uma dieta úmida, né? A gente está dando aí uma dieta com 60%, 70% de água, que corresponde à dieta que ele teria em vida livre, né? E aí eles são seletivos com qualidade de água, sim. Com água suja eles terminam bebendo pouco, mas tem alguns animais, né, onças, tigres, por exemplo, que são animais que estão acostumados a tomar banho, eles gostam de tomar banho. Então, eles têm essa frequência, pelo próprio comportamento do animal, de utilizar muito tanque, e aí eles terminam bebendo água dessa forma também. Então, a gente consegue contrabalancear isso. Ah, tá. A Priscila Moraes perguntou: vi que você é sócio fundador da empresa Silvestre Ambiental. Gostaria de saber como foi a tomada de decisão para fundar a empresa. Foi por demanda do mercado ou como é o mercado de trabalho nos animais silvestres para zootecnistas? Olha, eu acho que o mercado para animais silvestres, não só para zootecnistas, mas para todas as categorias que querem trabalhar com animais silvestres, hoje está em ascensão. Hoje a gente tem abertura de criadouros, a gente tem um foco voltado muito mais para o meio ambiente, a gente não tem natureza, né? Então a demanda por animais de cativeiro vai ser muito maior a partir de agora. A gente vê aí as cidades se expandindo, as unidades de conservação diminuindo, o fogo tocando, queimando tudo. Então é muito pouco provável que daqui a 10, 20 anos a gente tenha o mesmo número de zoológicos ou de animais de cativeiro. A tendência é aumentar muito e drasticamente. Então a demanda tem aumentado bastante. A gente começou a tomar a decisão pela empresa quando a gente queria fazer curso, não tinha dinheiro, e começou a trazer os cursos para cá e viu o mercado promissor. Começou com curso, depois a gente começou a dar consultoria, né, principalmente com manejo de fauna, e hoje a gente faz, o nosso foco principal é justamente manejo de fauna urbana dentro de empreendimentos, né? Então a gente, por exemplo, tem um hospital que o pessoal na sala de médicos já encontrou, porque eu não sei como é que vocês chamam aí, mas aqui o pessoal chama de timbu, tem gente que chama de sariguê, o gambá. Então, dentro da sala do médico, o médico ia tomando a mordida de um gambá. Então, como resolver isso? Se você ligar para o órgão ambiental não tem efetivo para poder ir buscar, porque não recebe recurso. A culpa não é dele, tá? A culpa é de cima que não manda recurso para ele trabalhar. Então, a gente começou a identificar esse tipo de problema, começou a ir atrás e viu que tinha demanda. E hoje a gente atende isso. A gente atende com manejo de fauna, afugentamento de fauna, consultoria para empreendimentos. Então, hotéis, principalmente indústrias, hospitais, a gente tem atuando assim, e a tendência é o mercado crescer bastante, assim. A gente ficou muito surpreso, muito feliz também que no meio da pandemia agora não tivemos nenhum tipo de retração no mercado, nenhum tipo de recessão. Então, a gente conseguiu se manter, não teve um crescimento, mas enquanto a gente estava esperando ter um declínio, a gente se manteve. Então, a gente ficou muito feliz com isso e percebeu que o mercado realmente está em ascensão. Sim. Ai, que bom. A próxima é da Gabriela Cristina Rodrigues. Ela perguntou: grandes felinos criados em cativeiro, não seria melhor diminuir o instinto de caça deles? É exatamente isso. A gente consegue, não é se o animal, depende do temperamento do animal, tá? Tem bicho que tem o display de caça ali, é da personalidade. Mas é interessante, sim. Um animal que não vai ser solto, quanto mais sociável, quanto mais manso, né? Quanto mais tranquilo ele for, melhor para o tratamento. Porque imagina você ter um animal treinado que você consegue medicar ele direto na boca, que você consegue fazer uma aplicação de medicamento sem precisar anestesiar o animal, né? Então, quanto mais sociável for o animal, melhor. Melhor. A próxima é da Amanda Lucrécio, e ela perguntou: há alguma dica para quem quer ingressar nessa área? Cara, estágio, congresso, tá? Eventos. Eu sei que está sendo muito bom essa questão de eventos online, mas nunca vai superar os eventos presenciais, tá? O network feito dentro de eventos presenciais é absurdo, é absurdo. Então, se você vai lá, você assiste uma palestra, conversa com o palestrante, vai participar do evento, tem a social do evento, você está lá junto, você consegue um estágio, e aí você tá. E uma outra coisa, não é conseguir o estágio ir lá e ficar sentado, feito uma paisagem sem fazer nada, é ser proativo.
tá? As pessoas que geralmente vêm estagiar comigo, não fico cobrando, eu digo, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Eu digo, ó, sua atividade aqui é fazer isso, isso e isso. E se você tiver dúvida, você me pergunta. Se você não quiser fazer nada, para mim não tem problema, tá? Você pode ficar lá sentado, não fazer nada. Você nem precisa ir. Não faz questão. Vou assinar o teu relatório das tuas horas sem problema nenhum. Não sou eu que estou perdendo, é você que está lá e não está ganhando aquilo ali, porque você tem um monte de coisa para poder aprender, pode perguntar, pode tirar dúvidas e pode se incentivar, na verdade, a aprender muito mais ali, que não tem todo dia. Então, o que falta, eu acho, é justamente isso, é correr atrás, ter interesse e dedicar mesmo. Eu acho que o que você vai mais conseguir é se você ficar enchendo o saco do pessoal para poder conseguir as coisas. E aí, se você fizer um bom trabalho, você vai ser lembrado quando você se formar. Obrigada. A próxima é da Paola Freitas e ela perguntou: como é a sua relação com a equipe de trabalho? Houve aceitabilidade desde o início ou você teve que lidar com profissionais céticos em relação à importância de um zootecnista dentro de um zoológico? Na primeira semana que eu entrei, que eu participei do monitoria com serpentes, tinha um veterinário que disse, que eu comecei a perguntar alguma coisa, eu comecei a responder, e o veterinário disse, ele é zootecnista, ele só sabe disso porque ele teve passagem pelo Butantan. Desse jeito. Meu Deus. E hoje, ele é super amigo meu, e hoje o mesmo veterinário diz, quando ele recebe uma turma, ele diz, hoje eu vejo que é fundamental um zootecnista no zoológico. Nenhum outro profissional tem capacidade de trabalhar com nutrição feito um zootecnista. Então, é essencial na formação de um zoológico. Então, a gente consegue modificar as pessoas de acordo com o nosso trabalho. Se eu não tivesse feito nada, eu teria, ele está correto, e ele dizia, tá vendo? Eu não disse, e teria dado o braço a torcer para ele. Mas como a gente mostrou aos poucos e foi vendo a melhor, e ele foi vendo a melhor, e não só ele, mas toda a equipe percebeu que o profissional é fundamental para aquele tipo de atividade, e as pessoas perceberam e aceitaram muito mais. No início é sempre difícil, mas hoje a gente tem grandes profissionais que abriram o caminho para vocês que estão agora, se formando agora, né? A gente tem a Ana Raquel, a gente tem o Luiz Pires aí, tem o Henrique Teixeira, a gente tem a Tatiane Moreno, o Lucas Carneiro, o Gabriel Werneck, a gente tem grandes nomes aí hoje da zootecnia que trabalha não só com nutrição de animais silvestres, mas eu posso citar a Glaucia Seixas, que trabalha no Papagaio, no projeto Papagaio Verdadeiro, que é zootecnista, que é assim um monstro que trabalha com conservação, e outros, ou seja, a gente tem várias pessoas que trabalham não só com nutrição, mas com conservação, com manejo. A gente tem o Fernando Petroni, que trabalha com condicionamento animal. Então, a gente tem grandes profissionais aí da zootecnia atuando em vários segmentos do manejo de animais silvestres, né? Então, a gente não precisa, lógico, eu não estou dizendo aqui que a gente não precisa de veterinário nem de biólogo. A gente precisa trabalhar sempre em conjunto. O biólogo é fundamental para o meu trabalho, o veterinário é fundamental para o meu trabalho. Tá? Na empresa, a gente trabalha com biólogo e é essencial, não dá para viver. Ela está aqui na minha frente, aqui fazendo coraçãozinho. Né? Então, acho que é essencial, não dá para viver, não dá para fazer as atividades sem o biólogo, também não dá para fazer as atividades sem o veterinário. Mas também não dá para fazer as atividades sem o zootecnista. Né? Então, a gente precisa de integração para poder trabalhar. A próxima é do Eliéder Prats, e ele pergunta, Wagner, uma dúvida. Com relação às queimadas recorrentes em diversos biomas do país, o número de órfãos é muito alto. Em relação aos mamíferos, há um sucedâneo específico para cada espécie? Olha, geralmente se utiliza... É porque, assim, o que vai influenciar muito em sucedâneo de leite, né, é lactose, nível de gordura. Né? Lactose seria o açúcar, né? E a gordura e a proteína do leite. São esses três principais. A gente consegue utilizar muito leite de cabra e a gente tem os sucedâneos para cães e gatos que quebram galho aí, que dá para levar muitos animais. Tá? Que dá para manter muitos animais. Leite de vaca não é muito aconselhado, né? Porque causa diarreia, porque tem excesso de lactose. Mas tem um livro, eu tenho ele no Dropbox em algum lugar, que ele fala sobre composição de leite de várias espécies. E a partir desse livro, dessa tabelinha, a gente consegue, com produtos lácteos, a gente consegue formular sucedâneos. Tá? Não necessariamente a gente precisa de um sucedâneo comercial. A gente consegue formular, assim, dá um pouco de trabalho, dá um pouco de dor de cabeça, mas a gente atende às necessidades mínimas ali
E uma coisa importante também, que todo mundo tem que ficar ciente, é quando você pega um filhote, que é diferente de você pegar o filhote e da mãe criar, o seu objetivo é desmamar o mais breve possível, porque quanto mais rápido você desmamar, né, melhor ele vai estar comendo sozinho, então você já tem alimento para poder manter aquele animal ali depois que ele foi desmamado, enquanto que na mamadeira é muito difícil. Então isso é fundamental. O manejo de filhotes é complicado demais. A Maria Elvira, que é veterinária e é responsável pelo setor de nutrição do Zoológico de BH, ela é, assim, outro mundo para manejo de filhotes. É absurdo o que aquela mulher sabe. Ai, que legal. Wagner, essa foi a nossa última pergunta. E muito obrigada pela palestra. Foi uma excelente palestra. E obrigada. E agora a gente vai para um breve intervalo de 10 minutos para começar a próxima palestra. Nada, eu agradeço mais uma vez o convite e aí até a próxima. Então, obrigada. Tchau.